Antes de passar para uma explicação mais técnica, imagine esta seguinte situação. A professora está em sala de aula e ela gostaria de fazer a explicação da matéria para os alunos. Só que, se porventura a turma for muito calma, muito quieta, o que ela pode fazer? Ela pode falar mais baixo e pode também falar até mesmo mais rápido, que todos vão conseguir captar aquela informação. Haja vista que a sala vai estar calma e todos vão conseguir escutar, seja o aluno que está na frente, seja o aluno que está no fundo. Perfeito? Claro, importante também que estejam atentos, né, pessoal? Não é o nosso caso aqui. Mas tenham isso em mente. Se ela tiver aí uma sala tranquila, uma sala calma, uma sala sem ruídos, ela pode falar rápido e pode falar baixo. Tudo bem? Agora, se nós tivermos uma sala, aquela turminha do barulho, né? Aquela turminha realmente faz bastante bagunça, o que a professora vai ser obrigada a fazer para que todos, né, consigam escutar, especialmente aqueles que estão no fundo da sala, né, como esse rapaz aqui que é sempre muito atento, né, Bart Simpson, para que ele consiga escutar a professora. E a professora vai ter que falar mais alto e vai ter que falar mais devagar. Assim, ele vai ter uma maior chance de entender aquela matéria. Perfeito? Então, essa mesma analogia pode ser usada para as técnicas de modulação. Quando você pensa em técnicas de modulação, que é um processo dos quais os símbolos são modulados, né, no transmissor, propagados por uma portadora, né, pelo espaço livre, né, pelo ar, e depois são demodulados no receptor. Ou seja, são propagados pela portadora. Quem vai ser a portadora aqui? Vai ser a professora, né, através do ar. Né? O transmissor, né, ela vai modular o sinal na voz dela, na garganta dela, nas cordas vocais dela, e vai ser demodulado nos ouvidos dos alunos. Perfeito? Então, no Wi-Fi você pode usar várias técnicas de modulação, tá? Que eu não vou me aprofundar nestes aspectos aqui agora, mas você pode, por exemplo, transmitir mais símbolos ou menos símbolos, como eu comentei antes. Tá? Eu posso, por exemplo, transmitir 2 bits por vez, posso transmitir 4 bits simultaneamente, 8 bits simultaneamente, 16, 32 e assim vai, 256. Perfeito? Ou seja, isso aqui é minha professora falando. Quanto mais rápido ela fala, mais bits ela vai transmitir em um determinado momento. Tá? Ou seja, digamos que essa aqui é a professora, isso aqui é o ar e isso aqui são os alunos. Então, se a professora tem um ambiente muito limpo, né, um ambiente sem ruídos, ela pode falar vários símbolos, né, 256 símbolos, por exemplo, que a informação vai chegar com sucesso. Se ela falar símbolo demais, você pode ter problemas. Perfeito? Então, veja esse exemplo aqui da modulação chamada de 16 QAM, né? Ou seja, eu posso transmitir até 16 símbolos simultaneamente. Se eu tenho, por exemplo, aqui, digamos que essa respectiva matriz, onde em cada quadradinho desse eu tenho uma informação, um bit, e cada círculo desse aqui é uma informação que vai ser transmitida. Você concorda comigo que, se eu tenho aqui, por exemplo, 4 sobre 4, né? Ou seja, 16 bits, cada bit situado num quadradinho desse aqui. Se o bit, por exemplo, sofrer uma alteração, ou seja, tiver um ruído na rede, alguma interferência, ao invés de ele ficar aqui, ele mudar um pouco de posição para cá, não é um problema, né? Ele está dentro do quadradinho dele ainda e nós conseguimos identificar aquele bit. Perfeito? Agora, se ele começar a mudar muito, né, a posição dele, por exemplo, ele sai daqui, tem um ruído muito forte, faz com que ele venha para cá, ele já começa a invadir o outro bit aqui. Isso significa o quê? Eu não tenho como distinguir se esse bit aqui, quando chega lá no ouvido do Bart Simpson,
Ele não vai saber distinguir se esse bit, por exemplo, pensando na voz, se isso é a letra P ou se isso é a letra B. Tá? Porque o ruído não deixou ele entender direito. Tudo bem? Então, o que a professora faz? Neste caso aqui, quando não tem como distinguir. Ela vai falar mais devagar. Ou seja, ela vai transmitir menos bits de uma vez só. Vejam, eu transmitindo ao invés de 16 bits simultaneamente, transmitir apenas 4, por exemplo, se eu tiver um erro aqui, ó, o erro foi para cá, né? Eu posso ter aquela diferença entre o P e o B. Se eu tiver um erro aqui, mas eu estou transmitindo menos bits ao mesmo tempo, ou seja, a professora está falando pausadamente, você consegue distinguir exatamente o que a professora está falando. Perfeito? Por que eu estou falando isso, pessoal? Por que eu estou falando desse aspecto da modulação? Nesse caso, a modulação por pulso chamada de QPSK. Se você, por exemplo, fizer um enlace de rádio aqui e você começar, por exemplo, a transmitir a velocidade de 100 megabits por segundo, utilizando uma modulação aí muito complexa, por exemplo, uma modulação que permita que você tenha um fluxo de 128 bits, que seria uma modulação chamada de QAM 128, isso vai ocorrer o quê? Eu tenho uma chance maior dessa informação não chegar a contento. Perfeito? Então, o que eu faço para que eu tenha estabilidade na minha conexão? Eu tenho que reduzir a minha velocidade. Então, às vezes, é melhor você ter uma velocidade mais baixa. Por exemplo, em vez de 100, eu vou transmitir somente a 25 megabits por segundo, usando uma modulação mais simples, como, por exemplo, a 16 QAM. Mas eu vou ter a certeza, ou pelo menos uma chance maior, das minhas informações chegarem do outro lado, ou seja, no destino, no ouvido do Bart Simpson, com mais confiabilidade. Perfeito? Ou seja, isso é importante, pessoal, porque se eu tiver aqui muita interferência, eu não conseguir distinguir esses bits, vou voltar aqui o slide um momento, ou seja, se eu, por exemplo, se esse bit aqui vier para cá e, consequentemente, eu não conseguir identificá-lo, o que vai ocorrer? Perda de pacote, perda de informação. Consequentemente, você vai ter um link mais instável. Se você estiver acessando um site da web e você tiver várias inconsistências dessa, ou seja, esse bit aqui vem para cá, esse outro vem para cá, esse outro vem para cá, e você não tem uma precisão de onde esses bits vão estar e com isso você não consegue ter uma boa recepção, você vai ter uma chamada voz sobre IP com ruídos, você vai abrir um site da web com imagens com defeito, você vai ter um streaming em tempo real, né? Você vai abrir, por exemplo, o seu streaming do Netflix e a qualidade da imagem vai alterar, às vezes vai ficar com uma imagem com uma boa resolução, uma boa definição, e às vezes a resolução e a definição vão diminuir, vai ficar pixelado, e assim sucessivamente. Então é importante ter esse balanço entre a taxa de transmissão versus a confiabilidade do link. Muitas vezes isso é feito de maneira automática na sua rede, tá? Você não precisa necessariamente se preocupar com isso, mas você pode sim fazer esse ajuste de velocidade nos seus roteadores e com isso, por exemplo, diminuir a velocidade ou até mesmo aumentar a velocidade de acordo com aquele respectivo meio físico. Uma analogia que eu gosto de usar para esses momentos é, por exemplo, de um carro subindo uma ladeira escorregadia. Se você tem aqui uma ladeira escorregadia, não adianta este respectivo carro, né, com o perdão do desenho que não está muito bom, não adianta ele querer subir super rápido se está escorregadio, ele vai derrapar. É mais fácil você ir devagar, controlando a subida, para que você consiga efetivamente subir com sucesso e com segurança. Então, em outras palavras, às vezes, menos é mais na transmissão de dados em rede sem fio.